Desde que o Batman vs Superman estreou, sempre se falou, né, que o Snyder estava caminhando o universo dele para mostrar um Superman do Injustice. A gente viu lá no Pesadelo do Batman que o Superman diz que ela era o mundo dele, meio que lamentando uma possível morte da Lois Lane. E agora com o Snyder Cut, o Snyder começou a flertar com isso de uma maneira muito mais forte. E um dos pontos mais chaves da saga do Injustice foi colocado dentro do filme, meio que escondido pelo Snyder. É isso que vocês estão pensando. Eu tô falando da Lois Lane grávida. Então, roda a vinheta e vamos começar esse vídeo que tá demais, cheio de referência. E pessoal, só antes de a gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like e bate-comentário. Comentem aí se vocês gostariam de ver uma adaptação do Injustice feito pelo Snyder nos cinemas. Olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu adoraria ver isso. O comentário de vocês ajuda demais aqui o canal. Beleza, agora vamos falar do Snyder Cut. E da teoria, né, que tá bombando na internet, que é a teoria do Injustice para uma continuação do Snyder Cut numa Liga da Justiça 2. Vamos pro ponto número 1 dessa teoria. Quando lá no Batman vs Superman, o Flash do futuro alertou o Bruce sobre a Lois ser a chave, ele realmente não estava brincando. Acontece que a Lois de fato é a chave, e todo o mistério sobre a sua participação dentro do Snyderverse tá respondida no Snyder Cut. E por isso a gente assistiu de novo o Snyder Cut para encontrar essas evidências. E a Lois de fato é a chave para o universo Injustice dentro do Snyderverse. O primeiro ponto muito importante sobre a Lois no Snyder Cut é que ela ainda tá de luto com a morte do Super. E por causa disso, ela vai todo santo dia no monumento do Superman para ver ele lá. E claro, a Lois Lane ama o Superman. É natural que ela fique de luto. Contudo, é um pouco estranho que mesmo depois de algum tempo, ela ainda não tenha conseguido superar a morte dele. Talvez porque o luto dela, na verdade, fosse muito maior. Porque ela, de uma forma inconsciente, sabia que tinha perdido a família dela com a morte do Superman. Ela talvez não tivesse a certeza, mas eu acredito que ela sentia que poderia estar grávida. E é por isso que tem uma cena do filme que mostra que ela guarda um teste de gravidez no bidê ao lado de sua cama. Contudo, como a Lois Lane estava de luto, ela não tinha a coragem necessária para fazer o teste de gravidez e ter a certeza absoluta que estava grávida do Superman. Isso é até uma cena chave do filme, que é quando o Caçador de Marte, disfarçado de Marta, vai conversar com a Lois e falar que ela precisa, né, retomar sua vida, porque ela ainda tem um grande papel a cumprir no mundo, e que ela não pode deixar que a sombra do Superman acabe com a vida dela. E essas palavras da Marta Fake acabam ecoando dentro da cabeça da Lois. Quando o Caçador de Marte sai do apartamento da Lois, ele diz que o mundo ainda precisa dela, deixando aqui implícito duas mensagens possíveis. A primeira, que é a mais óbvia, é que o Caçador de Marte, meio que comovido pela morte do Superman, criou a coragem suficiente para ajudar a Lois Lane a superar o luto da morte do Super. E a possibilidade número 2 é que o Caçador de Marte sabia que ela estava grávida. Afinal, o Caçador de Marte pode ler pensamentos, e ele poderia facilmente descobrir pelos pensamentos da Lois que ela suspeitava estar grávida. E talvez nessa cena ele quisesse dar um empurrãozinho nela para ajudar ela a superar o luto. E bem, isso funciona, tanto é que a Lois acorda no meio da noite e verifica o seu bidê e abre uma gaveta, e ali a gente vê o tal do teste de gravidez. Na câmera seguinte, que é uma câmera mais aberta de longe, onde não dá para ter certeza o que acontece, parece que ela pega alguma coisa da gaveta e vai até uma saída, na qual pode ser o banheiro do apartamento. E bem, se ela pegou um negócio que estava na gaveta, que era o teste de gravidez, e foi no banheiro, é porque ela realmente foi ver se de fato estava grávida. E o filme de fato nunca diz, né, se ela realmente está grávida ou não. Apenas sugere algumas coisas. Uma dessas sugestões é que no dia seguinte ela decide ir no monumento do Superman por uma última vez. Ela até diz isso pro policial que fica guardando, né, fazendo a patrulha do monumento. E que depois disso ela vai voltar a trabalhar e seguir com a sua vida. Então, nesse momento, o filme deixa bem subentendido
que a Lois sim pode estar grávida. E bem, daqui a gente avança alguns minutos da história do filme e vamos parar exatamente no momento que o Cyborg tem a visão do futuro do que pode acontecer na Terra deles. É nessa visão que a gente vê o Darkseid matando o Aquaman e a Mulher Maravilha morta. Mas isso não é tudo que acontece nessa cena, porque a cena mais importante envolve o Superman. Ele aparece com um uniforme preto, segurando um cadáver, e atrás dele vemos o Darkseid caminhando, meio que oferecendo uma solução para ele não ter essa tristeza profunda. E eu não sei se vocês perceberam, mas essa cena é dentro da Batcaverna. Eu realmente acredito que o Batman, para tentar evitar que a Lois fosse morta, levou ela para a Batcaverna, mas isso de fato não impediu o Darkseid de matar ela. E é exatamente por isso que o Superman culpa o Batman pela morte da Lois. Então, esse seria o grande momento que o Superman iria sucumbir à equação anti-vida e virar de fato um servo do Darkseid. Mas o que fez ele fazer isso não foi apenas a morte da Lois Lane, e sim a morte da Lois Lane e do filho dele, que estava na barriga da Lois. Ah, Gabriel, mas como é que você sabe disso? Gente, é óbvio que não tem como ter certeza disso. É uma teoria. Mas a gente sabe que o Snyder gosta de fazer referências bem fortes às HQs. E nas HQs do Injustice, o que faz o Superman pirar da cabeça e virar um ditador do mal é a morte da Lois Lane quando ela estava grávida de seu filho, e as suas ações erradas por causa do gás do medo do espantalho fazem ele matar a Lois junto com seu filho e destruir Metrópolis inteira. Esses são os 3 fatores que fazem o Superman surtar no universo Injustice. Já no universo do Snyder, a gente tem 2 elementos. Um, a Lois Lane, porque com certeza ali é a Lois Lane, e 2, é a possibilidade dela estar grávida. Então essa cena, embora seja uma visão do Cyborg, ela é muito importante para a gente entender por que o Superman vai acabar virando do mal dentro desse universo. Mas a teoria não para por aí. Há uma terceira prova que indica que a Lois está grávida. E ela acontece lá no finalzinho do filme, quando o Batman tá conversando com o Superman por ter comprado o banco e conseguir de volta a Fazenda Kent para ele. Se a gente pegar esse frame aqui e pausar e dar um zoom na Lois, a gente vai ver que ela tá levando para dentro da casa um negócio meio de bebê. É tipo um berço, alguma coisa que você poderia usar para cuidar de um bebê. Ah, Gabriel, mas isso é muito subjetivo, isso daí pode ser qualquer coisa. Não, ok, pode ser qualquer coisa mesmo. Mas logo na sequência, o Batman diz pro Superman: parabéns. Então nessa cena a gente tem 2 dicas indicando que ela sim estaria grávida. Tá, Gabriel, acho que eu tô começando a ficar convencido de que ela tá grávida. Mas como é que você sabe que é do Superman e não, sei lá, do Batman? Então, Gabriel Colino do Mal, aqueles painéis que a gente viu do Zack Snyder, ele tinha uma história que a Lois iria ficar grávida do Batman. Mas ele falou claramente que aquela história era uma coisa muito embrionária. E ele mesmo fez um segundo painel, na qual é a história que ele acabou seguindo. Ou seja, ele pode ter mudado a história para não ser de fato o filho do Batman, e sim do Superman mesmo. Até porque dentro do filme do Snyder Cut, não há nenhuma interação do Batman com a Lois Lane. Não há nenhum indício de que ele falou com ela depois dos incidentes do Batman vs Superman. Então as evidências de que esse é um filho do Batman são quase nulas. É praticamente impossível ser um filho do Batman, e a chance do filho ser de fato do Superman é 100%. Então com isso, no Snyder Cut, o Snyder teria conseguido colocar 2 pontos importantes da história do Injustice. Contudo, há um terceiro ponto que esse passou muito despercebido. E esse ponto acontece lá no final, na cena do pesadelo. Na cena do pesadelo, a gente vê o Batman, a Mera, o Deathstroke, o Flash e o Cyborg. E eles estão conversando com ninguém menos que o Coringa, numa espécie de deserto ou ruína de alguma cidade. E então, enquanto eles estão conversando, aparece o Superman pé da vida. Olha, meus amigos, isso daí é muito parecido com o cenário do Injustice. Quando a Lois Lane morreu no Injustice, o Superman volta para a Terra e encontra a Liga da Justiça junto com o Coringa. E eles estão no meio de um deserto, próximo às ruínas de uma cidade, que é Metrópolis, que tinha acabado de ser destruída por causa da bomba. Na HQ, o Superman perde totalmente o controle e mata o Coringa.
esse é o momento chave que faz o Superman realmente virar do mal no universo Injustice. No universo do Snyder, nesse momento o Superman já tá do mal, mas eu acredito que o desfecho dessa cena seja o Superman matando o Coringa e alguns membros ali da equipe do Batman conseguindo fugir. Então, gente, com todas essas evidências, eu não tenho dúvida que o Snyder tava usando sim as HQs do Injustice para se basear o seu futuro distópico. As evidências são muito fortes. Tem uma cena que ele para uma câmera e coloca um teste de gravidez no primeiro plano. O Snyder sempre que faz isso com a câmera é porque ele quer mostrar alguma coisa. E esse filho com certeza é do Superman. E em algum momento nesse universo a Lois Lane iria morrer grávida e o Superman iria sucumbir à equação antivida do Darkseid. Ele iria virar do mal e como servo do Darkseid, ele iria ajudar a derrotar os outros heróis. Essa é a premissa do universo distópico do Zack Snyder. É óbvio que não é 100% igual às HQs do Injustice, mas com certeza tem uma alta dose de referência aí. Olha pessoal, Gabriel aqui do futuro, porque assim ó, deu 1 hora depois que eu gravei o vídeo e o Snyder deu uma entrevista bombástica. A primeira é que ele confirmou que a Lois Lane tá grávida, confirmando essa nossa teoria que a gente falou aqui. E a segunda é que de fato o filho dela é do Superman, mas que em algum momento do seu filme da Liga da Justiça, a gente teria um epílogo onde esse filho do Superman, que não tem poderes, iria virar o novo Batman. Inclusive eles falam que o nome dessa criança seria Bruce Kent. Entenderam? Bruce Wayne com Kent? Tá, Gabriel, mas não faz sentido. Você disse que a Lois Lane iria morrer grávida nessa cena. Bem, Gabriel Clone do Mal, o Snyder também respondeu isso. Toda essa cena que a Lois Lane morre, de fato iria acontecer. Mas os heróis dessa linha do tempo nunca iriam conseguir salvar o Superman. E é exatamente por isso que eles mandam um Flash para voltar no tempo. Mas dessa vez ele iria cair num ponto diferente da história. E a Lois Lane seria salva e o Superman não teria sucumbido ao Darkseid. Então é isso aí. Pra mim o Snyder praticamente confirmou que ele iria fazer uma espécie de universo Injustice, mas para tentar reverter o universo Injustice, eles iriam tentar voltar no tempo e fazer com que o Superman não ficasse do mal. E que talvez essa fosse a única alternativa para realmente deter o Darkseid. E agora que eu sei tudo isso, eu queria muito ver uma continuação desse filme. E é isso aí, esse era o recado que o Gabriel do futuro queria dar pro Gabriel do passado. Vai lá, Gabriel do passado! Ah não, mas pera aí, esse passado agora vai ser o presente. E essas linhas do tempo vão se convergir. Ah não! O que foi que eu fiz? E olha, eu realmente acredito nessa teoria. Não é uma teoria absurda, ela pode muito bem acontecer. E eu confesso pra vocês que adoraria ver um filme situado nesse futuro distópico, vendo o Batman e a sua equipe sobrevivendo ao Superman e ao Darkseid. Mas claro, isso é só a minha opinião. E quanto a vocês? Vocês acreditam nessa teoria? Faz sentido pra vocês? Ou vocês acham que tem uma outra coisa aí? Ou essas pistas aí realmente são só pra enganar e fazer teoria? Por favor, comentem aí. E esse foi o vídeo do filho do Superman no Snyder Cut. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha. E inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.